começar a explicar um pouco para vocês sobre a utilização de imagens de satélite gratuita em estudos ambientais. Bem, primeiramente, vou me apresentar. Eu me chamo Breila, eu sou geógrafa formada pela USP e eu sou mestre e doutora em oceanografia. Só um minutinho que eu aparecer uma mensagem aqui. Não, tá bem. Só algumas mensagenzinhas, mas beleza. Voltando, então. Eu me chamo Breila, sou geógrafa, formada pela USP, mestre e doutora em oceanografia pela UERJ. E eu trabalho com geotecnologia em geral, geoprocessamento, sensoramento remoto e outras ferramentas, né, de geotecnologias desde 2009, principalmente consultorias ambientais, trabalhos voltados para a área de meio ambiente, e especialmente com sensoriamento remoto eu tenho trabalhado desde 2015, que foi quando eu iniciei meu doutorado, que uma boa parte dele foi voltado para uso de imagens de satélite na área costeira. Bem, e desde o ano passado, 2019, eu passei a ser instrutora dos cursos de extensão do LabGIS, principalmente na área de sensoriamento remoto, os cursos de processamento digital de imagens também. E também sou analista censitária da área de geoprocessamento no IBGE, voltado principalmente por conta do censo, que era 2020, era 2021. Bom, aqui também tem o meu e-mail, caso vocês precisem, tem depois, também caso queira anotar, mandar alguma dúvida, fiquem à vontade. Os principais tópicos que a gente vai abordar, durante essa apresentação, eu me guiei nessa estrutura, né? Primeiro, falar um pouco da teoria por trás das imagens de satélite, o que de fato são imagens de satélite, não sei aqui se todo mundo está habituado com esse assunto, então a gente vai dar uma balizada, como que é a estrutura dessas imagens, como que elas estão organizadas e o que elas trazem, né, nessa estrutura, como que são tiradas essas imagens, essas fotografias, que a gente pode dizer assim, da superfície terrestre, já dando um pouco de spoiler. Depois a gente vai ver como é possível acessar essas imagens de maneira gratuita, aprender como baixar, o que baixar, quais são os sites indicados para fazer esse tipo de trabalho. Depois vou mostrar as possíveis aplicações e alguns exemplos do emprego dessas imagens em estudos ambientais. Lembrando que as imagens de satélite elas podem ser usadas para outros trabalhos, não só trabalhos ambientais, mas trabalhos urbanos, rurais e assim por diante. Aqui, lembrando que o foco é o estudo do meio ambiente. E, por fim, eu vou mostrar algumas atividades práticas usando o programa Psi Geomática, que é o software que a gente tem usado aqui no LabGIS. Mas, deixando claro que é possível fazer também esses processamentos, essas atividadezinhas, em outros programas de processamento de imagem e algumas até mesmo em outros SIGs, né, os sistemas de informação geográfica, caso vocês queiram replicar em outras plataformas. Bom, então, o que é uma imagem de satélite? Genericamente, a gente pode dizer que uma imagem de satélite é uma fotografia da Terra ou de parte dela. Elas podem nos mostrar os diferentes tipos de feições presentes em uma parte da Terra, bem como as mudanças ou não sofridas por essas áreas ao longo do tempo. Então, a gente faz um registro de uma porção da Terra, que é mostrado aqui nesse videozinho, e a partir dessa fotografia a gente pode entender a dinâmica de determinadas feições presentes na paisagem terrestre. E a possibilidade de a gente tirar fotos com certos intervalos de tempo nessas imagens, elas serem tomadas com um certo intervalo de tempo, faz com que a gente possa ver as mudanças durante um certo intervalo. E a gente consegue ver se existe mudança ou não, se as mudanças são bruscas ou não são. E assim a gente pode também ajudar na parte de gerenciamento, gestão ambiental, políticas públicas voltadas para o meio ambiente, todo um trabalho importante que é possível usando então essas imagens de satélite. E como que é a estrutura de uma imagem de satélite? Bem, como qualquer imagem digital, ela tem uma estrutura que a gente chama de estrutura matricial, ou seja, ela é organizada por linhas
e colunas, que a gente está vendo aqui no cantinho da imagem, do lado esquerdo. E cada elemento dessa matriz, esses encontros, né, das linhas e das colunas, a gente chama de pixel, que são cada um desses quadradinhos, que eles têm a mesma medida, né? Os lados são iguais para todos os pixels. E o tamanho de cada pixel para as imagens de satélite, ele vai se referir ao que a gente chama de resolução espacial. Quando a gente trabalha com sensoriamento remoto, que eu vou explicar depois que a gente passar essa parte das imagens, né, o que é o sensoriamento remoto, vocês sempre vão escutar muito falar das resoluções espacial, espectral, radiométrica, temporal e assim por diante. E no caso, o pixel ele vai mostrar para a gente qual é o tamanho do pixel que ele vai representar na realidade. Então, a gente pode dizer, por exemplo, pegando já a imagem Landsat, né? Cada tamanho, cada lado desse pixel, ele vai representar 30 metros na realidade. Então, dentro aqui eu tenho feições que estão com essa medida de 30 metros. E, além dessa informação do tamanho, o pixel ele possui um atributo numérico. Então, cada quadradinho desse vai carregar com ele um valor. E esse valor ele vai corresponder ao que a gente chama de número de cinza, que é uma variação do preto ao branco. E isso representa a intensidade de energia eletromagnética refletida ou emitida pelos diferentes sensores, pelos diferentes materiais que estão presentes nesse pixel. E essa energia eletromagnética, ela é medida pelo sensor para a área da superfície terrestre que está sendo mostrada. Então, eu vou mostrar nos próximos slides o que a imagem do satélite ela grava. Então, eu tenho um equipamento que vai emitir ou não, ou vai usar uma outra fonte, né, de radiação, e ele vai medir o quanto volta, quanto que é refletido pelos objetos na superfície terrestre em relação a essa emissão. E é esse valor que é refletido, que é registrado na imagem. E ele é feito dessa forma para que eu possa trabalhar com ele no ambiente computacional. E um outro ponto importante também é que a gente estrutura as imagens de satélite por bandas. Aí, sem me aprofundar demais na física por trás das imagens, que demandam uma outra conversa num outro momento, a gente pode dizer que cada banda de uma imagem ela representa a resposta dos alvos em diferentes faixas do espectro eletromagnético. Então, para a nossa conversa de hoje, a gente vai falar mais das faixas do visível e do infravermelho próximo. Então, essas faixas, quando a gente fala de energia eletromagnética, faixas e tudo mais, a gente está se referindo a comprimentos de onda, e cada intervalo de comprimento de onda é referente a uma faixa, pode ser do visível, do infravermelho, que é aquilo que os nossos olhos não enxergam, e aí uma grande importância das imagens de satélite, que elas captam aquilo que os nossos olhos não veem. A gente pode conseguir explorar mais alguns assuntos justamente por isso, que acaba sendo às vezes melhor do que uma fotografia aérea, por exemplo. A gente tem faixas também do espectro que são das micro-ondas, a gente trabalha com radar. Então, cada comprimento de onda está relacionado a uma faixa, né? Cada intervalo desse comprimento de onda relaciona-se a faixas do visível, do infravermelho, das micro-ondas, assim por diante, das ondas de rádio também. É uma parte bem mais física. E, então, cada intervalinho então, desses comprimentos de onda a gente separa em bandas. Representam faixas referentes ao azul, ao verde, ao vermelho. E a gente pode ver aqui nessa imagem. Só que a gente abre lá o Google Earth, às vezes o Google Maps ou o Bing, e a gente vê imagens coloridas, e aquilo ali são imagens de satélite. Então, como que elas, eu falei para vocês antes, né, que elas eram bandas que iam dos níveis de cinza, né, variando do preto ao branco, como que eu vejo elas coloridas? A gente coloca cores nessas bandas. E a gente tem grosso modo, né, dois grupos de composição de cores, o que a gente chama de cor verdadeira e o que a gente chama de falsa cor. A falsa cor podem ser milhares de combinações, mas a cor verdadeira é justamente quando eu coloco as cores referentes aos intervalos dos comprimentos de onda referente àquela cor. Para explicar um pouquinho melhor, né? Então, em cada banda, a gente então injeta uma cor e a gente faz essa composição.
E aí a gente tem as opções de ver a imagem com as bandas isoladas, né? Ver só a banda do azul, só a banda do verde, só a banda do vermelho. Ou a gente pode, então, compor colorido. E, assim, o que é melhor para trabalhar? Depende sempre do que eu pretendo ver, quais são as características dos objetos que eu estou trabalhando. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem a cor verdadeira, porque a gente coloca as cores referentes a cada faixa do espectro. Então, eu coloquei a cor azul na banda do azul, a cor verde na banda do verde e a cor vermelha na banda do vermelho. E aí essa composição, ela fica, a gente pode dizer assim, que ela fica igual ao que a gente veria com os nossos olhos de cima do avião ou no trabalho de campo, assim por diante. E aqui um exemplo de falsa cor, né? Porque a gente não está num avião, por exemplo, ou num helicóptero, ou qualquer sobrevoando uma área, ou no alto de uma montanha, uma região de superfície terrestre, a gente não encontra tanto vermelho assim, essa cor azul nesse lago, por exemplo. Então, como que a gente consegue ter esse tipo de cor? Então, depende, como eu falei, do objetivo de estudo. E aí a gente tenta realçar os alvos que interagem mais com as faixas do espectro que não são visíveis a olho nu, como é o caso do infravermelho, e aqui no caso seriam essas bandas 5, 6 e 7. No caso dessa imagem, que eu estou fazendo uma referência à imagem Landsat. Então, se eu quero trabalhar com vegetação, você tem que levar em consideração, por exemplo, estudar um pouco melhor a minha área na banda do infravermelho, porque a cor verde das folhas da vegetação faz com que ela reflita bastante na banda do verde, mas também ela tem uma alta, que a gente chama de reflectância, então quanto que ela reflete a partir de uma emissão de radiação, ela vai refletir muito no infravermelho. E isso está relacionado aos aspectos fisiológicos da folha, e também vai variar com o conteúdo de água e na estrutura celular superficial, e aí vai acabar indicando o estágio de desenvolvimento, de sanidade e outras características da planta. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê que foi usada a cor azul na banda do verde, o verde na banda do vermelho e o vermelho na banda do infravermelho. E assim a gente destaca a vegetação, que é essa parte vermelha. Um outro ponto, a gente pode dizer assim, positivo no caso do infravermelho para trabalhar com recursos hídricos, a gente consegue delimitar bem os corpos aquosos, porque no infravermelho não há muita reflexão. Praticamente tudo é absorvido no infravermelho relacionado à água. Então, a gente consegue delimitar bem os corpos aquosos que a gente consegue ver aqui. Por exemplo, na banda 1, na banda 2, na banda 3, na banda 4, que aqui é o azul costeiro, né? O verde, vermelho e azul, a gente não consegue ver os corpos aquosos dessa imagem. Quando a gente vai para o infravermelho, a gente consegue ver bem aonde que estão as lagoazinhas aqui da imagem, porque ela absorve muito a energia, então a gente consegue também trabalhar bem quando a gente quer delimitar. Se a gente quisesse ver variação da água, não seria o ideal nesse caso, mas aqui a gente consegue ver bem. Até que todos estão conseguindo me escutar, tranquilo, tudo certo. Ah, tá. Só dar uma pausa aqui. O Douglas falou que tem muita gente que não está conseguindo acessar. A gente tem uma limitação de participantes na sala, que não é possível todo mundo acessar, mas podem ficar tranquilos que a palestra está sendo gravada, né? O webinar está sendo gravado. E por conta da grande procura por esse webinar, a gente está vendo uma nova data para fazer um repeteco dessa apresentação. E aí a gente avisa vocês novamente, aí quem não conseguiu acessar, quem quiser rever junto, é só entrar de novo. Mas então, por enquanto, tá tudo tranquilo, né? Beleza. Vamos continuar aqui. E falei para vocês, né, sensoriamento remoto. Então, as imagens de satélite, elas são produtos do sensoriamento remoto. Então, sem muitas delongas, de uma maneira breve, a gente pode definir o sensoriamento remoto como o princípio de medir as informações sobre um objeto ou conjunto de feições sem ter contato físico. Então, de maneira indireta, eu consigo extrair informações da superfície terrestre, de algum alvo, de algum objeto específico. Então, para fazer essas medições, são utilizados o que a gente chama de sensores. Eles medem a radiação eletromagnética desses objetos
e vão converter para dados que possam ser interpretados pelo computador. A gente já viu, que eu já falei, que é o nível de cinza. Então, a partir do espaço, a gente pode ser tanto de uma aeronave ou de um ponto mais alto, a questão é não ter contato, né, com o alvo, mas aqui eu vou especificar basicamente a questão espacial, que são imagens de satélites, os satélites estão no espaço. Então, os sensores, eles são montados nos satélites e eles são orientados de forma a enxergar a Terra, para poder fazer o registro das imagens. E aí a gente tem dois tipos de sensores. A gente tem os sensores ativos, que eles emitem a radiação dos objetos e medem a quantidade refletida, e a gente tem os sensores passivos, que eles usam uma fonte externa, que é o som, no caso, né? Na imagenzinha do som, e eles registram a quantidade que refletiu. Eu vou focar bem nos sensores passivos e nas imagens óticas, que é o que a gente vai trabalhar, e é o que a gente tem de mais possibilidade de usar gratuitamente. Como a gente tem séries longas, nesse sentido de registro de imagens óticas a partir de sensores passivos, a gente acaba tendo, e acabam que os estudos, em sua grande parte, acabam sendo devotados para imagens óticas. Mas a gente também está tendo, hoje em dia, muita coisa bacana com o radar. Vamos falar rapidinho mais para frente também. Então, independentemente de você estar interessado em feições de escala local, regional, global, os satélites de observação da Terra orbitam continuamente ela, em várias altitudes e velocidades, e proporcionam uma infinidade de opções de imagem diariamente. E aí, a gente tem que pensar, se você está interessado em algo que varie em uma escala de tempo diária, horária, ou se você quer monitorar alguma coisa que varia com um longo período de tempo, né, como no caso da florestinha, que ela demora bastante. A gente tem que pensar em quantas cores, nos comprimentos de onda, que a gente vai, que é a questão das bandas, né, que são importantes ou não para o seu trabalho. E aí, com isso em mente, é preciso avaliar as características espaciais temporais. Então, espaciais é o quanto de resolução eu tenho, né, aquele meu tamanho do pixel, a resolução, a característica temporal, né, de quanto em quanto tempo o satélite passa naquele mesmo lugar, para ter uma imagem diferente daquele lugar, e espectral, que seriam a quantidade de bandas, a quantidade de faixas do espectro que estão sendo mostradas, e aí a gente vai ver qual que se adequa melhor ao projeto que a gente está desenvolvendo. E aí, como que é um satélite? Né? A gente fala muito de satélite, mas como que ele, de fato, qual que é a estrutura? Então, e aonde que eles ficam e tudo mais. Então, esse aqui é um exemplo de satélite da Agência Espacial Europeia, que é o Sentinel-3, que está em funcionamento, e que ele carrega 4 sensores. Tem 2 sensores ópticos, 2 sensores de radar. O SLSTR, ele vai medir temperatura global do mar, da superfície terrestre, e o OLCI, ele mede as cores do oceano e da superfície terrestre. É um conjunto de sensores que trabalha fazendo imagens ópticas. Já para radar, a gente tem o SRAL, que é um altímetro para medição topográfica, e o MWR, que ele mede vapor d'água, conteúdo de nuvens d'água e radiação termal. E aí, além dos sensores, a gente tem também as antenas, tem o GPS para fazer a transmissão dos dados, né, para a agência. E aí, depois que ele vai orbitando a Terra, e existem vários tipos de órbita, a várias altitudes, a várias velocidades, né? Cada satélite é montado de um jeito. E depois as imagens são mandadas de volta, né, para a agência europeia. Há um refinamento, um breve processamento. Elas podem ser até entregadas de maneira bruta, mas há uma certa calibração. E aí são passadas são colocadas nos repositórios, que aí a gente vai lá e pega e trabalha com elas. Eles também fazem alguns trabalhos de processamento. O Landsat, como é uma série muito longa, já entregam muitas coisas já bem processadas, a gente vai ver no site, e é bem tranquilo. Bom, então a gente foi falando que é gratuito, e aí é o tema do webinar. Então a gente tem ainda algumas imagens que elas são pagas, e aí você tem empresas que fornecem essas imagens, e aí você em geral, são caras, em geral, são imagens de alta resolução, que apresentam muitos detalhes, e aí depende, né, se você tem um projeto que tem como bancar uma imagem de alta resolução, você vê ou pixel, né, de uma resolução de meio metro. Então, dependendo do que você está trabalhando, é importante investir em uma imagem assim. Mas a gente tem boas imagens e com resoluções bem interessantes,
de maneira gratuita. E aqui eu vou destacar os 3 projetos que são mais usados assim, no Brasil, mas existem outros também, outras imagens gratuitas, não são apenas essas, só vou destacar essas que são as principais, principalmente o Landsat, porque é a série mais longa, teve início na década de 60, e é um projeto desenvolvido pela NASA, que é dedicado à observação dos recursos naturais terrestres. Já foram lançados 8 satélites e o 9º está com previsão de lançamento para março de 2021. E o Copérnicos é um programa de observação coordenado pela Agência Espacial Europeia, que entrou em operação com as missões do satélite Sentinel em 2014. Já tem o Sentinel 1, 2, 3, tem o 5P, se eu não me engano, e tem previsão de lançamento de outros satélites. E, no caso, o Brasil também tem o seu programa de monitoramento, que é o CIBES, que é o Satélite Sino Brasileiro. O programa ele foi implantado em 1978 e é uma cooperação entre o INPE, que é a Agência Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. O primeiro satélite ele foi lançado em 1999 e no ano de 2014 foi lançado o CIBES 4. Tem o planejamento do lançamento do CIBES 4A, mas ainda, se eu não me engano, não está em confecção o satélite e tudo mais para ser lançado no futuro. E agora eu vou mostrar para vocês aqui onde que a gente pega essas imagens, né? Que não sei se todo mundo está habituado, mas a gente fala, né? A imagem é gratuita, mas onde eu pego, como eu pego? Primeira coisa, assim, todos esses repositórios, eles pedem que seja feito um cadastro. É algo simples, né? Nome, e-mail, instituição. Para que você vai usar? Porque as imagens são gratuitas para fins não comerciais, né? Para pesquisa, estudo e aprendizado em geral. Então, esse aqui é o catálogo de imagens do INPE, essa aqui é a página antiga. Então, do Cibers 3 para trás, do Landsat 5, 7 para trás, é essa página aqui, www.dgi.in.br/cdsr. Caso queira imagens Landsat 8, Cibers 4, essa página atual, que é o mesmo site, né? Só que depois do .br chama catálogo. Então, aqui tem as informações, você tem o site, se você tem o que a gente chama de órbita-ponto, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, da imagem. Você já sabe, você já vai direto aqui, digita órbita-ponto, se não você quer ver quais são as imagens do município tal, você coloca o município, ou você pode desenhar na tela a área que você tem interesse, e aí faz a pesquisa e ele vai te mostrar quais imagens que tem ali, das datas e tudo mais. Tem o EO Browser, que é da Agência Espacial Europeia. Assim, eu falei, né, que falando rapidamente, que eu falei que o INPE, né, desenvolve o CIBES, o Copérnicos, o Sentinel, e a NASA, o SGS, a Landsat, mas, em geral, em todos esses repositórios, você tem acesso a todas as imagens, tanto de um quanto de outro. O CIBES é algo mais restrito, né, Brasil e China, então a gente não vai ver na página do Landsat, nem na página do Copérnicos, do Sentinel, mas o INPE ele dá o acesso para você ter imagens do Landsat, outras imagens também, né, com a Terra, que é do MODIS, o ResourceSat, que são de radar, então você tem outras possibilidades além das imagens produzidas pela própria agência espacial. A mesma coisa aqui. Esse é o browser, você tem acesso às imagens do Sentinel, as 4 séries, né, 1, 2, 3 e 5P, além do Landsat, MSatMeres, MODIS, essas outras aqui. E lembrando, são todas gratuitas, então é só pesquisar a região que você quer, colocar a data e que você tem acesso às imagens. Existe também, para a Agência Espacial Europeia, para ver as imagens Sentinel, existe uma outra forma de conseguir as imagens, que é através do Copernicus Access Hub, que é esse link aqui. E aqui é só imagem Sentinel, assim não tem como você pegar outras imagens. E aí você coloca as características, qual o sensor, quais são as datas, qual a plataforma, o produto. E aí você tem que saber um pouco sobre o que é aquele satélite, quais são os sensores que ele trabalha, o que ele tem, qual que te interessa. E isso, facilmente, assim, nas páginas, e aqui mesmo tem um helpzinho, tem o link, você vê quais são as características, que sensor, o que mede, quais são as resoluções, quais são as bandas que aparecem e tudo mais. E a USGS Earth Explorer,
esse é explorer.sgs.gov, e você tem principalmente o Landsat, mas tem outras imagens. E aí eu vou entrar agora com vocês aqui, deixa eu voltar aqui, para mostrar como que funciona, né? Porque só falar assim, é aqui que você pega a imagem, aí quando você vai fazer, às vezes não dá muito certo. Então aqui, quando você entra no Earth Explorer, essa é a cara dele. Aqui eu já estou logada, já fiz o meu login, mas você consegue fazer a busca sem estar com login, mas só consegue baixar se tiver o login. Mas, lembrando, é gratuito, é rapidinho, super tranquilo. Vou desenhar aqui, ver aqui um lugar no Brasil, né? Ele aparece como a USGS é a Agência Geológica dos Estados Unidos, ele aparece de cara nos Estados Unidos, mas eu tenho acesso à imagem do mundo todo. Então, vamos pegar aqui em São Luís, por exemplo. Eu quero pegar aqui a Baía de São Marcos, né? Aqui na Ilha de São Luís, no Maranhão. E aí eu não sei exatamente onde tem imagem, não tem, eu quero pegar essa área aqui que eu desenhei em vermelho. E aí aqui eu vou clicando no mapa, né, no mapinha aqui, e ele aparece para mim a latitude e longitude de cada pontinho, de cada vértice desse meu quadrado. Se eu tivesse colocado mais, ele apareceria mais. Então, eu já defini qual é a minha área de busca. Agora, eu quero definir quais são as datas das imagens. Para não fazer uma busca muito demorada, vou pegar de 1º de março até 1º de abril. Para a gente ver, né, um mês, quantas imagens aparecem. Daí, colocar 2 meses, colocar fevereiro, a partir de fevereiro, e daí a gente vê um pouco mais de imagem. Então, eu defini a minha localização, as datas que eu quero, né, qual intervalo, aí eu vou definir que imagem eu quero. Pode ser que eu não tenha todas essas aqui, porque como é um site americano, ele tem algumas imagens que são exclusivas dos Estados Unidos, né, para os Estados Unidos, que cobrem apenas os Estados Unidos. Mas Landsat é global. Vou pegar a Landsat 8, que é a mais recente. Aqui, a série Landsat já tem sido reprocessada constantemente para melhorar a acurácia do georreferenciamento, para a gente conseguir trabalhar com séries temporais, que a gente acaba, para não perder muito tempo fazendo o georreferenciamento, se eu quero trabalhar com muitas imagens, eu tenho que colocar a localização exata dos pontos na imagem. Se eu tiver que fazer isso, demanda um trabalho a mais. Então, se eu já tenho isso pronto, eu já posso processar a imagem, trabalhar direto com ela. É isso que a USGS vem fazendo. E aí vem colocando os níveis diferentes. Então, no nível 3, eu já tenho o processamento da dinâmica de água, aqui de neve, áreas de queimadas. Vou pegar aqui o 1, que é o básico, que é onde tem já tem um processamento radiométrico, já tem uma leve correçãozinha, já é suficiente. Aí eu posso ver outras. Aqui ele também já traz o Sentinel-2, né, só o 2. Aqui tem as imagens de radar, provavelmente não tem para cá. Deixa eu ver mais. Principalmente isso. Mas depois eles podem explorar com mais calma, então, senão não dá tempo da gente falar de tudo. E aí, é só apertar os resultados. Então, eu pedi Landsat 8, essa região vermelha aqui no Maranhão, de fevereiro a abril. E aí, eu tenho algumas imagens que vão cobrir parte dessa minha área, que eu peguei uma área muito grande, provavelmente não cobre tudo. Então, a gente tem que fazer, no caso, um mosaico de imagens. E aí, aqui, ele me aparece o resultado dessa busca. Se eu colocar várias imagens, se eu tivesse colocado Landsat 5, Landsat 7, apareceria aqui qual é o meu dataset, eu escolheria qual ele vai mostrar, porque ele não mostra tudo de uma vez, ele mostra por dataset. Aqui tem algumas perguntas. Gente, desculpa, porque às vezes eu me empolgo falando e esqueci de olhar as perguntas. Espero não ter me atropelado vocês. Qual é? Você queria que especificasse a banda 1 a 7. Eu vou explicar. Isso aqui você me perguntou há um tempo atrás, mas eu vou acabar falando quando a gente trabalhar com Landsat. Tá? Eu vou explicar as bandas direitinho. Então, o level 1, ele tem o processamento só radiométrico. O nível 2, se eu não me engano, ele tem um processamento, já vai começar a ter um processamento de correção atmosférica ou de registro também, vai ser mais acurado. E o nível 3 já é totalmente processado. É só você pegar o processamento, no caso ali, de corpos hídricos, de neve, e já escrever sobre as diferenças que ele notou. E aí você pode pegar essas imagens processadas de vários anos, né? A gente tem desde a década de 60 até hoje, então tem
um intervalo temporal bem bacana para fazer um estudo de dinâmica, estudo ambiental. E você consegue pegar direto. É só você, na verdade, olhar para a imagem e já começar a escrever e ver o que você acha diferente. Espero que eu tenha respondido tudo. Manda as especificações de bandas, eu explico quando a gente trabalhar com as imagens, para ficar mais fácil. Bom, então aqui, nesse painel da esquerda, ele vai me mostrar vai me falar qual é o ID da imagem. Aí no ID da imagem, vocês vão notar, eu até cliquei aqui, voltar. Ele aparece LC08, que vai indicar que é a Landsat 8, L1DP, que é a imagem com nível 1 de processamento. Aqui ele mostra o que a gente chama de órbita ponto. Vou colocar aqui a imagenzinha, o quadrado. Essa imagem, ela pega essa área aqui, ela pega só um pedacinho da área que eu tinha escolhido, né? Se eu colocar essa imagem de baixo, ela vai pegar aqui embaixo, né? Ela tem uma leve sobreposição com essa de cima. Então, essa aqui é uma imagem, essa aqui é outra. E a órbita ponta é justamente essa localização. A órbita é 222.061. Essa imagem de baixo, a órbita é 221, órbita 062. Então, se eu quiser pegar só essas imagens aqui de vários anos diferentes, eu posso colocar lá na minha busca a órbita 221.061. Ele só vai me mostrar imagens com essa localização aqui. É como se fosse o endereço da imagem de satélite, a gente pode dizer assim. Aqui, né, está mostrando. Path and Roll, que é a órbita ponta. E aí tem a data da imagem. Então, essa imagem aqui de cima, ela foi tomada no dia 26 de março, final do mês passado. Essa outra também foi na mesma data. Já essa aqui, já alguns dias antes. Essa aqui já é 220, essa aqui foi numa outra data. O que acontece? Ele vem passando o satélite aqui, está vindo para cá, né? Aí depois ele passa para cá, e assim por diante. Mas isso para uma outra conversa. Então, tem aqui as imagens. E aí, esses botõezinhos aqui que tem em cada imagem, ele me permite ver, então, aonde que é a localização dessa imagem. Eu posso colocar ela e ver como que fica essa imagem. Vocês veem que tem muita nuvem, né? Que é bem característico da região. Se eu clicar em cima aqui, a gente pode sobrescrever as imagens, né? Aqui, quase uma semana antes, né? Estava coberto de nuvens. E já na semana seguinte, foi dia 26, já tinha um pouquinho menos. Vou tirar aqui para não cobrir tanto. E se eu clicar aqui na imagem, eu tenho as características. Eu tenho o que a gente chama de Quick Look. A gente vê essa figurinha. Aqui é a banda do termal, que a gente tem... Eu vou trabalhar com vocês só a banda do visível, do infravermelho próximo, mas existe também a banda do termal, fazer outros estudos, assim por diante. E aqui o Quick Look. Então, aqui eu tenho o ID, aqui eu tenho o nome da cena, a data de aquisição, o tipo de categoria, qual a coleção, né, nível 1, órbita ponto. Aqui tem informações que a gente não precisa decorar, mas é bom saber na hora de fazer o processamento com as imagens e tal, que sempre de fazer as correções. Aqui, quando começou a aquisição da imagem, quando terminou, então levou menos de 1 minuto entre o início e o fim da tomada da foto. Então, se eu estudo coisas que levam menos de 1 minuto para acontecer, eu não consigo ver nesse tipo de imagem. Agora, coisas que levam dias e tal, tranquilamente, porque nada vai mudar, né, do começo da imagem para o final, dias. E aqui tem outras informações importantes. Aqui o sensor, que é o sensor do Landsat 8, o ótica é o óleo, o termal é o TIFF. Aqui tem a zona, que é importante, né? Projeção, W64, dato. Aqui a gente tem o que a gente fala de pancromática, e é a banda pancromática, que a gente tem as bandas, né? Eu falei que até o rapaz perguntou a mim, eu já não lembro mais quem foi, e que era banda 1, banda 2, até a 7, né? Então, cada banda dessa representa um intervalo, uma faixa, né? Um comprimento de onda de uma faixa do intervalo do espectro eletromagnético. Então, uma faixa corresponde ao comprimento de onda do azul, outra do verde, outra do vermelho, depois infravermelho próximo e assim por diante. A pancromática, ela pega do verde ao vermelho, ela pega esse intervalo maior e faz a tomada, as medições, né, nesse intervalo maior. E aí, geralmente, as bandas que são pancromáticas,
elas têm uma resolução espacial com mais detalhe, então seja de 15 metros. Então, o lado do pixel tem 15 metros. Já as outras bandas, tanto as outras, né, verde, vermelho, separadas, infravermelho, e a termal, elas têm 30 metros de resolução. E que outras informações são necessárias. Então, beleza, eu estou vendo aqui as minhas imagens, aí eu tenho imagens de março, aqui como essa imagem, aqui vai colocar completamente de nuvens, né, no começo de março. Aqui tem uma imagem um pouquinho melhor, né, menos nuvens. Aqui outra imagem, aqui também corredor de nuvens. Então, essas são as imagens disponíveis. E aí, se eu quiser baixar essa imagem, eu só vou clicar aqui nesse botão de Download Options, e aí eu escolho o que eu quero baixar. E aí, o que eu baixo? Né? Eu posso até baixar essas outras aqui, que são aquelas imagens pequenininhas que a gente vê naquele quadro de informações, mas o que a gente precisa mesmo é esse último aqui, o Level 1, né? Nível 1, GeoTIFF, que é o mais pesado, geralmente, né? Tem aqui 1 GB. E aí eu baixo essa imagem. Eu não vou baixar agora, para não ter problemas, né, de demorar infinitamente. E aí, quando você baixa a imagem, ela vem num arquivo compactado, e aí, dentro desse arquivo compactado, eu tenho as imagens, e além das imagens, são as imagens separadas por bandas, né? A gente vê aqui essas figurinhas são as bandas, e aqui alguns outros arquivos de texto que são super importantes. Deixa eu abrir aqui a 78, que é o que eu estou falando, aqui de uma outra área que a gente vai trabalhar. Vou colocar aqui em detalhes. Aqui. Então, como eu já abri essa imagem antes, ele criou alguns arquivos, umas extensões do programa que eu abri, mas como eu estava naquele arquivo zip, né? Então, da banda 1 até a banda BQA, que é de qualidade, tem uma imagem para cada banda. Então, aqui é o azul posteiro, no caso do Landsat. Então, uma coisa importante, de satélite para satélite, a ordem das bandas podem mudar. Geralmente, a gente tem sempre o azul, o verde, o vermelho, o infravermelho, e o infravermelho pode ser subdividido em infravermelho próximo, médio, médio 1, médio 2, isso varia. E os comprimentos de onda, o intervalo entre comprimentos de onda, podem mudar de um sensor para outro. Isso acontece. Então, aí, com isso, você pode ter algumas modificações muito sutis quando você vai analisar imagem com um sensor e com outro. Mas nada demais, assim, nada tão preocupante. Depende do que está fazendo, obviamente, mas é tranquilo. Então, aqui, azul costeiro, azul, verde, vermelho, banda 5 com vermelho próximo, e assim por diante. E aqui, em todos esses arquivos temporários, nos arquivos de texto que são gerados, a gente tem esse arquivo aqui, no caso do Landsat, que é o MTL. Vou abrir com vocês aqui no editor de notas. É aquele arquivo, é um pouco maior do que aquelas informações que a gente viu no site, né? Que aí tem as informações que ele precisa quando você vai abrir essas imagens dentro de um SIG ou de um programa de processamento de imagem. Ele já busca automaticamente, ele sabe que banda é o quê, os intervalos de onda. Quando eu vou fazer o processamento, os programas já têm as bibliotecas que trabalham com isso, bem importante. Então, aqui tem as categorias, né, que a gente viu ali, o sensor, path and roll. Aqui, a banda 1 está atrelada a qual arquivo TIFF, e aí tem todas essas informações. São os metadados da imagem. E aqui a gente tem cobertura de nuvens, a qualidade, várias informações que são importantes aqui, o ângulo do azimuth, o azimuth solar, a elevação do Sol, informações importantes para fazer outros processamentos, né, para melhorar a qualidade da minha imagem. Aqui tem todas as informações necessárias. Então, todos os arquivos que vêm, então, dentro desse arquivo compactado são super importantes, não podem ser jogados fora, aqui abrindo de novo, mas acho que deu para entender. Bom, voltar. Alguma dúvida quanto a pegar as imagens do satélite? Ah, teve ruído no som. Tá, sim, agora vamos por partes.
Primeiro, o Silvio, ele perguntou se eu podia repetir. Todo mundo entendeu o que eu falei? Acho que era... Silvio, você pode me falar o que que eu não respondi? Porque eu falei um monte de coisa e já não sei mais o que foi. Eu vou passar tudo bloco. Qual arquivo que é? Presta atenção. É um arquivo TXT. Deixa eu abrir aqui de novo. Ele vem como um arquivo de texto TXT. Não sei se dá aqui para ver, né? Documento de texto. Você consegue abrir no bloco de notas também. É que eu uso o Notepad++ para trabalhar com arquivo de texto. Eu acho que um pouco melhor que o bloco de notas. Mas o bloco de notas ele abre, tranquilo. E você não abre ele assim. Você pode abrir aqui, olhar, ver, do jeito que a gente fez agora. Mas quando você vai no arquivo, você abre ele não abre esse arquivo de texto, ele abre direto a imagem que você escolher. Bom, deixa eu ver aqui. Tá tranquilo? Tá. Silvio, você depois pode me falar o que foi que eu não respondi, mas era talvez a questão das bandas. Vou colocar aqui para vocês. Lança. Aqui, na internet tem, possivelmente. O próprio site é bem antigo, do INPE. Melhor. É direto na fonte, né? Muito importante. Aqui, bem bonito. Aqui, então, tem o comprimento de da resolução de cada banda. Aqui, composições, a banda 5 aqui do NIR. 6 e o 7 é o infravermelho médio. Então, o 5 é o infravermelho próximo. Esses aqui são 2 médios, a gente volta ali. A 8 é a pancromática, aquela que tem a resolução melhor. Aqui é mostrado, né, em True Color. Mais a banda 9. Sim, é a parte de cobertura, principalmente para aerosol, mas essa parte termal. E aí, a 10 e a 11 são as termais, usadas principalmente para o trabalho de climatologia, meteorologia, e por diante. E aqui, ó, tem o comprimento de onda. Eu não vou falar muito disso, porque aí isso demanda mais tempo, que física, às vezes nem é claro para todo mundo, mas aqui eu tenho os comprimentos, né? Aqui. Dentro desse comprimento, eu que chamo de banda 1, dentro desse a banda 2, que é do azul, verde, vermelho, assim por diante. E aí, se vocês estão vendo o que é 0,45, por exemplo, a banda azul, né? Ela começa no 0,45 e vai para o 0,51. Numa mais sentinela, ela pode ser 0,42 a 0,49. Então, essas diferenças sutis nos limites que fazem a diferença das bandas de um sensor para outro. Era isso que eu me referia. Espero que eu tenha respondido os questionamentos de vocês. Sim, posso voltar. Então, essa correspondência entre as bandas e as cores, você tem que olhar nesses que a gente chama de user guides, né? São os guias do usuário que explicam que a banda 1 se refere à banda do azul costeiro, a banda 2, a banda do azul e assim por diante. Então, você tem que ir lá no guia do usuário para ver o que a banda 1 está representando. E aí você coloca a cor que você quiser. Você pode colocar no verdadeiro e assim por diante. Isso, micrômetros. E vou voltar aqui que o Anderson pediu. É só você voltar aqui no dataset. Aí, até onde eu sei, essa parte do processamento está feito só para os Estados Unidos. Acho que futuramente eles vão fazer esses algoritmos para imagens do globo todo. E aí aqui você coloca o Landsat Collection 1, Level 3. E aí, no site da USGS, ele explica direitinho o que é feito em cada nível, nível 1, nível 2, nível 3, quais foram os algoritmos usados, que isso é importante, que você pode até replicar, que eles fizeram, ver se com outros valores ou outras calibrações você consegue resultados diferentes. Então, isso é bem importante. Então, vou voltar aqui para a apresentação, então a parte do acesso às imagens. E, assim, essa questão em todos os outros sites é muito parecido. Buscar, colocar a data e ver as imagens que ficam melhor. E aí, como se fosse uma segunda parte, né, da nossa fala de hoje, que é a aplicação nos estudos ambientais. Então, já falei infinitas vezes, só hoje, né, que as imagens elas permitem que a gente observe uma porção da superfície terrestre
e consiga ver nuances, diferenças entre os objetos e as feições estudadas. E as séries históricas, que é o caso... A gente sempre fala muito do Landsat, porque é um monitoramento mais antigo, então a gente consegue fazer avaliação de séries históricas do Landsat. E aí, então, a gente consegue ver variações por um período de tempo maior. E aí a gente pode fazer aqueles trabalhos que a gente ouve muito falar de detecção de mudança, né? Ver o que mudou, como mudou, com essa dinâmica. E os estudos ambientais possíveis com as imagens de satélite, elas vão desde estudos de vegetação, passam por estudos de recursos hídricos, a gente tem também os estudos geológicos, geomorfológicos, e uma infinidade de possibilidades. Eu só coloquei uma lista básica do que é possível fazer, mas você pode fazer muito mais do que isso. E o que é importante, que eu tinha falado um pouco antes, né, que a gente tem que levar em consideração a característica do sensor, das possibilidades que existem, né, a gente avaliar, então, o trabalho só com imagem gratuita. Sentinel, Cibers, Landsat, qual a característica de cada um, o que cada um pode me oferecer, quais são os meus objetivos, né, eu tenho uma problemática, então, qual deles eu consigo responder essa pergunta, e aí eu consigo ver qual me fornece uma melhor imagem, uma melhor banda, se é melhor trabalhar com uma composição colorida ou não. Então, tem que levar tudo isso em consideração quando eu vou usar a imagem de satélite para o meu trabalho, para poder escolher o melhor sensor e, com isso, as melhores imagens para aquilo que eu quero responder, eu quero entender. E aqui tem uma tabelinha que pode auxiliar a gente nessa decisão de qual que é a melhor imagem a ser usada de acordo com a nossa demanda. Então, se eu quero ver o avanço de desmatamento numa região, sensores com uma ampla variação de aquisição de imagens por um longo período de tempo, ou seja, que tenham intervalos menores e estejam em funcionamento por mais tempo, vão me poder fornecer uma série que eu consiga ver com mais... como que essa dinâmica ao longo do tempo, né? Se eu tenho uma dinâmica exponencial, uma dinâmica logarítmica, qual que é a dinâmica do desmatamento, por exemplo. Agora, se eu quero ver detalhes, por exemplo, de um curso fluvial, medir com precisão os meandros, então eu preciso de uma imagem que tenha uma resolução espacial melhor. Então, eu não vou trabalhar com uma Landsat, vou trabalhar com uma Sentinel, que tem uma resolução bem melhor. E aí são coisas que a gente precisa saber. Então, eu preciso trabalhar com mais bandas, trabalhar com vegetação. Então, o infravermelho é importante. Então, eu tenho que saber se o meu sensor ele mede no infravermelho. Se ele só tiver as bandas do visível, não vou ter mais detalhes, né, nesse meu estudo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aqui tem alguns exemplos, fica até um pouco rápido, né, de como a gente pode fazer mais assim, sem nenhum processamento, assim, simplesmente visualizando. Então, aqui a gente tem desde a década de 90, no Rio Página, a gente consegue ver as mudanças, né, no curso fluvial, as ilhas de sedimento sendo moldadas ao longo do tempo, né, e assim por diante. Aqui um outro exemplo, no Rio Mamoré, na divisa, né, do Brasil com a Bolívia. Então, aqui a gente tem imagens desde a década de 80, 84, então, com imagens Landsat, a gente consegue ver a mudança dos meandros do rio, ver que a gente chama, né, de meandros abandonados, e assim por diante. E aí aqui eu tenho um outro exemplo, esse aqui já também esse aqui já com imagem Sentinel, que é uma compilação com... Sentinel não, desculpa, com imagens Envisat, do radar Envisat, que é da Agência Espacial Europeia também. Então, eles fizeram uma composição de várias imagens no dia 2, 1º e 3 de março de 2012. E com essa composição de datas diferentes, aí você consegue ver aqui algumas mudanças no rio, de os meandros abandonados e assim por diante. Então, e aqui, por exemplo, trabalhar com radar, aqui é o rio, esqueci o rio Juruá, né? Que é na região amazônica também. Então, é uma área que tem uma cobertura de nuvens muito grande. Então, trabalhar com radar, que eu tinha falado um pouquinho no começo, bem rapidamente, né? E lugares tropicais, com muitas nuvens, o radar, isso não é um problema para o radar, porque ele ultrapassa, é como se ele ultrapassasse as nuvens e consegue enxergar através das nuvens, coisa que no ótico não dá. No ótico você vai registrar a nuvem, que a gente viu lá no exemplo do Maranhão. Então, para trabalhar aqui, o radar é bem indicado. E a gente pode trabalhar com diferentes composições para ver os resultados e tudo mais. Tem mais uma dúvida? As informações que eu estou passando. Ó, Lucas, eu já vou falar com o software. São as mensagens.
Então, Marcos, as informações estão aqui no slide, esse slide vai ser passado para vocês. Então, não precisam ficar desesperados para anotar esse monte de letras aí embaixo, que vocês vão receber essa informação. Aqui, por exemplo, para quem trabalha na parte de gestão costeira, gestão portuária, que é um estuário na região de Cádiz, na Espanha, no sul, né, no Mediterrâneo. Então, é uma variação de pouco tempo. A gente pode ver aqui, de 2017, né, para 2019, são 2 anos, e a gente vê a dinâmica de bancos aqui fechando o canal. Então, entender como funciona essa dinâmica ao longo do tempo, em que épocas acontece isso, qual a influência de onda, de maré ou de aporte fluvial, que você tem o fechamento desse canal para poder fazer o gerenciamento costeiro e portuário dessa região. Uma outra abordagem do uso de imagens satélites é o que a gente chama de ocean color, que é cor do oceano, para ver principalmente clorofila, material orgânico dissolvido, nutrientes, trabalhar não só a qualidade das águas também, né, mas a eutrofização e tudo mais. E a imagem de satélite ela é bem importante nesse estudo, principalmente a gente sabe, né, que uma boa parte do planeta Terra é coberto de oceano, é composto, né, por oceano, e a gente não tem como fazer as medições in situ, então a imagem de satélite ela é importante para fazer esse monitoramento. E eu posso ter alguns pontos de medição para calibrar aquilo que eu vejo na imagem de satélite para poder fazer aplicações em outras regiões que o acesso realmente não é possível. Aqui um outro exemplo, esse aqui eu não vou me alongar muito, porque a gente vai trabalhar ali na prática com o desmatamento, né, que a gente vê a questão do desmatamento, foi bem falado ano passado, esse ano o desmatamento continua aumentando na Amazônia, então consigo fazer medições, então consigo mensurar essas modificações também, que é importante, né, aqui com mais de 400 campos de futebol, numa área de reserva legal, uma área que deveria estar sendo cuidada e está sendo desmatada. E isso em menos de um mês. Então, consigo fazer um monitoramento. A região amazônica, mais uma vez, é uma região de difícil acesso, né? Não é possível você estar lá em todos os lugares, humanamente possível também. Tanta gente para fazer monitoramento, fiscalização. Então, a imagem de satélite é importante para isso também. Aqui um exemplo rápido, para também trabalhos de geologia, geomorfologia, acoplado com dados de topografia, né, com imagens de radar, então o óptico e o radar, auxiliando para fazer o levantamento das diferentes feições geomorfológicas. E agora, deixa eu lembrar quem tinha falado aqui, foi o Lucas, né, para a gente ir para algo mais avançado e tudo mais. Vamos para o PCI Geomática, que é o software que a gente usa aqui no LabGIS, mas lembrando que é possível também fazer em outros programas, né? Não vão ser os mesmos passos, mas vão ser muito, muito similar. Então, a ideia é a gente ver como a gente consegue avaliar áreas desmatadas, pegar uma região entre Mato Grosso e o Pará, que é a região de fronteira agrícola, né? Que a gente sabe é importante, bem conflituosa, por sinal, e também mudanças de cursos fluviais meandrantes, como que a gente pode ver essas mudanças. Bom, vou entrar aqui. Primeiro eu vou, antes de a gente falar, né, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode colocar a imagem, aquele arquivo MTL que eu mostrei. Então, posso vir aqui para adicionar, no caso do PCI, né? Em geral, todos os softwares são assim, né? Você vai lá para adicionar a camada, um raster e assim por diante. Aí eu vou colocar aqui uma imagem RGB. E eu vou escolher aonde está essa imagem que eu quero colocar. Aqui é uma Landsat, no Mato Grosso. L8, que foi o que eu tinha falado. Vou colocar aqui em detalhes, né, para facilitar, para eu achar. Aqui, então, tem o meu arquivo MTL. Todos estão vendo, né? Então, eu vou abrir ele e ele vai me perguntar. Então, por isso que o arquivo MTL ele é bem importante. Ele vai acontecer isso no ArcGIS, no QuantumGIS, qualquer outro software que você colocar. O arquivo MTL ele vai dar as informações necessárias para o programa, te perguntar se você quer ver a pancromática, as multispectrais, né, são as bandas separadinhas, verde, vermelho, infravermelho, assim por diante, as bandas termais ou a banda de qualidade. Vou colocar aqui primeiro as multispectrais. Ele mandou OK. E aí ele vai carregar as imagens. E aí, por exemplo, no PCI ele já mostra pra gente que a banda 1 ela se refere ao azul costeiro, a banda 2 vai ser o azul. Ele já dá os nomes para as bandas, porque está no arquivo MTL. Ele também já dá o intervalo no comprimento de onda. Isso já facilita bastante. E aí eu vou clicando aqui, falando para ele quem eu quero que fique no vermelho, quem eu quero que fique no verde, quem eu quero que fique no azul.
Vou colocar a cor verdadeira, para não termos um choque muito grande, depois a gente muda as cores, né? Então, vermelho no vermelho, verde no verde, azul no azul. E coloca aqui. E aí, carregou a imagem. Aqui ele carregou aleatoriamente, sempre num ponto no meio da imagem. Se eu clico aqui, eu coloco um zoom para a camada da imagem. Aqui, só aumentar aqui um pouquinho, né? Aqui ele está falando aqui as bandas, né, que eu coloquei, e aqui eu consigo ver, só depois eu tiro, né? Quais são as bandas que estão no vermelho, a que está no verde, a que está no azul. Aí você fala assim, eu quero ver nível de cinza, todo mundo da banda do vermelho. Então eu venho e coloco todo mundo aqui, cinza. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui é contraste, eu posso aumentar o contraste, colocar brilho. Posso aumentar um pouco o brilho também, para melhorar. Aí, se eu quiser, eu posso dar um zoom uma região. Essa imagem aqui não tá a mais legal, porque ela tá com um pouquinho de nuvem, que é tipo, mas vamos pegar aqui, tá? Tem menos nuvenzinhas. Então, aqui, essa cor, esses níveis de cinza que eu tô vendo, são referentes à banda do vermelho. Eu quero ver agora todo mundo que é do infravermelho. Eu tenho que melhorar o contraste. E aí, como eu tinha falado para vocês, né, a gente consegue ver bem os cursos fluviais, os corpos hídricos, porque você tem toda a absorção nessa banda referente à água. Então, eu consigo, por exemplo, delimitar bem. Eu posso colocar um índice de água para delimitar o que é água e o que não é água. E eu consigo marcar bem. A gente vê aqui. Aqui a gente tem uns outros cursozinhos aqui menores, mas esse aqui é o curso maior. Aqui a gente tem uma represa, isso aqui é legal. A gente vai ver nas outras imagens que a gente carregar. Estou dando um outro spoiler, né? Não era bem assim, a gente vai conseguir enxergar isso nas imagens. Se eu quiser ver o infravermelho próximo, ou se eu quiser o vermelho no infravermelho, e aí o verde e o azul no lugar certo. Então, destaco as outras, o que é vegetação, né? O que é verde fica mais destacado. Tá? Aqui voltou aqui, vendo que a cor é diferente. Aqui, esse azul ele é bem diferente. Infravermelho. Aí aqui está mais amarelinho, né? Bastante plantação, área desmatada. O que está vermelho mais escuro é, de fato, uma vegetação mais arbórea. Basicamente isso. E eu coloquei a imagem, né, por aqui, é de layer. Mas eu posso também, simplesmente, pegar aqui uma imagem do Landsat Sim, que é o outro sensor, né? Que é o TM, que é outra série. Eu posso simplesmente puxar para cá e ele vai me perguntar. Aí eu falo que quero colocar o MS. E aqui ele jogou a imagem que eu puxei. Então, só aqui, ó, a gente tinha um cursozinho fluvial, normal, e aí depois de um tempo ele foi, fizeram uma barragem, né, aqui, e aí virou uma represa. Então, eu vou abrir aqui o arquivo para a gente fazer a detecção de mudança, que é a primeira atividade. A gente vê como a mudança, né, esse é o mais simples de todos, das atividades, que é para a gente ver o que mudou. A gente tem aqui, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tá. Sim, só tá. Vou explicar, então, antes de começar a falar sem parar aqui. O programa é muito maneiro, sim, é muito fácil trabalhar com processamento de imagem. Ele é oficial, só que ele é pago, ele não é livre. Mas, olha que legal, quem faz o curso do LabGIS ganha licença durante o curso, obviamente, para poder usar o programa. Então, uma boa vantagem de fazer o curso com a gente. Ele possivelmente processamento de imagens, eu vou mostrar para vocês, faz transformada, faz tudo. E, respondendo já o Marcos também, e, e algo bem interessante que eu tenho usado ultimamente é que a gente pode escrever algoritmos também, principalmente em Python, e colocar para rodar no programa. Vou mostrar aqui rapidinho, antes de começar a falar mais. A gente vai usar aqui umas bibliotecas depois, eu vou rodar com vocês.
Ele já tem uma biblioteca de algoritmos, tem muita coisa interessante. Aqui são todos os algoritmos, né? Aí eu tenho algoritmos de análise, e aí eu tenho dedicados para modelo de estado de terreno, tenho para dados de topografia, de radar, tenho aqui análise de hidrológica, aqui de vegetação, que é bem importante, né? Que são quem trabalha com vegetação, né, já ouviu muito falar no NDVI, sabe, assim por diante, que são os índices de vegetação, que você, assim, basicamente, assim, muito simples, muito genericamente falando, você faz contas com bandas, você pode, isso também tem outra coisa legal, estou inventando umas coisas, né? Então, você tem os programas de classificação de imagens, é um outro mundo, tem programas para segmentação também, então você já tem tudo isso pronto, e ele trabalha com basicamente todos os tipos de imagens, quase todos os tipos de sensores, assim, muito difícil de ter algo que ele não trabalha. E aí você tem a calculadora raster, que aí você pode fazer continhas entre as bandas, porque a gente lembra que tem aquele, vou voltar aqui muito rapidamente, que tinha aquela estrutura matricial, que tem, né, as coluninhas, os pixels e tudo mais. Então, cada pixel tem um valor. Em cada banda, esse valor vai ser diferente, porque eles se refletem de maneira diferente, né, para cada comprimento de onda. Então, eu posso fazer contas. Se na banda verde a cor era 50, na vermelha era 20, aí eu faço lá 50 menos 20, vai fazer a banda do verde menos vermelho. Aí eu tenho um valor, que vai ser 30. E aí eu gero uma outra coisa. Eu posso fazer contas mais elaboradas também. Tem muitos índices que as pessoas criam, que não está aqui, então você pode ler um artigo, achei esse índice legal, vou colocar nas minhas imagens, ver se funciona. Você vai, faz sua conta, faz sua expressão. E aí você tem aqui, deixa eu ver se eu encontro rapidamente, aqui o Python Script. Você pode escrever as rotinas em Python aqui, né, o Hello World para imagens, e aí você pode salvar, obviamente, pode rodar, tem um arquivo de help, e é isso. E aí você pode fazer também por programação. Bom, agora aqui, essa parte aqui do Novo Mundo, essa região de Novo Mundo, próxima de Alta Floresta, Mato Grosso com Pará, é uma região de fronteira agrícola, né, de muito embate também, assim, por diante de outras questões, não só florestais, né, bem importante. Aí o que acontece aqui? Tem uma imagem que é o LM05, que é de... Aqui, pra gente... Agora lembrar, acho que era da década de 60 ou 70, agora de tantas imagens que tinha dado. Aqui é de 1986, 29 de julho de 1986. Como essa imagem é do satélite do Landsat 1 ao 5, ele tem menos processamento, mais chatinho, então eu fiz um já referenciamento básico, que eu passo para vocês, das imagens. E, então a gente vê como que é essa... E assim, as imagens do LM, do MMS, elas não têm a banda do azul. Só vem a banda do verde, do vermelho, do infravermelho 1 e do vermelho 2. Então, eu coloquei todas as imagens para trabalhar com as mesmas bandas, para a gente não ter muita diferença. Mas é como o comprimento muda um pouquinho e a resolução espacial também. Porque essa imagem de 86, ela tem uma resolução de 60 metros e as outras têm resolução de 30. Então, vai dar um leve choque, mas não muita coisa na hora da gente ver. Então, a gente vê que nessa época, aqui estava o curso fluvial normal, eu tinha umas nuvens aqui. A gente vê que tem uma grande área, essa parte em vermelho, é a vegetação, bem preservada. Então, você tem aqui algumas áreas, essa parte aqui mais pro sudeste, né, da região, tem um, um adensamento maior, que é um loteamento, né, para a gente ver a estrutura, a gente vê que tem os lotes, aqui você tem algumas estradinhas vicinais. Estou começando aqui, provavelmente, uma região mais de maior relevo. Assim. Aqui, né, tem um escarpamentozinho, aqui o curso. Aqui, então, aqui tá começando um loteamento, alguma coisa do gênero. Mas nada muito grande, assim, em 86. E aí, quando a gente vai para 2016, a gente vê o quanto essa área foi desmatada, né? Aquilo que era um pouquinho nessa região mais para o sudeste, passou a ser, a gente olha para quase toda a imagem, você vê muito menos verde do que antes. E
essa imagem aqui de 2019 já tem pouca mudança em relação de 2016. E aí, uma maneira, mesmo de ficar clicando, desclicando, né, vendo, a gente pode usar uma ferramenta bem simples de visualização no PCI, que é o Visualization Tools, né, que são as ferramentas de visualização. E eu acho mais legal essa aqui do looping, que daí ele fica fazendo um looping de imagens, e aí você consegue ver essas mudanças. Aí você já pode começar a pensar, assim, o primeiro ponto é você ter ideia da área que você está trabalhando, qual o sensor melhor. Então, por exemplo, para a gente ver a questão do desmatamento, a Landsat, mesmo com 60 metros, foi suficiente para a gente enxergar esse processo. Então, a partir disso, eu começo a visualizar um pouco essa dinâmica e eu posso traçar os meus próximos passos. Eu posso trabalhar com o índice de vegetação, por exemplo, ver as mudanças, porque o índice de vegetação, beleza que ele é voltado para a vegetação, mas ele também vai poder me dar uma ajuda a ver o que não é mais vegetação, virou o quê? Virou urbano, virou rural, e eu começo a entender melhor a dinâmica dessa paisagem. Ah, sim. Assim, o Anderson, né, falou que o programa é bem legal. Depois eu posso colocar na apresentação o link para a página do PCI, para vocês terem uma ideia. No e-mail que vocês vão receber também tem mais algumas informações e tudo mais. Mais tranquilo. Então, aqui, isso aqui é algo bem simples. E, assim, a gente está falando aqui de processamento, esse monte de coisa, mas uma atividade assim, por exemplo, numa escola, quando é possível, né? Você pode preparar um videozinho, levar só um videozinho com esse loopingzinho de imagem para trabalhar com os alunos, né? Para mostrar a dinâmica e num local que a gente não tem nem noção como que mudou em pouco tempo, né? Em 30 anos, pouco mais de 30 anos, como que teve uma mudança radical. E aí começar a pensar no porquê, e aí você pode começar a ver outras coisas. Seria legal também a gente pegar imagens do entorno, né? Ver toda a região, e aí se torna algo bem interessante. Bom, aqui a gente pode também fazer o trabalho de análise de mudança. Ele tem uma ferramenta que é o Change Detection. E aí, se eu quero ver, eu vi que de 86 para 2016 teve uma mudança muito grande. Eu posso ver se de 2016 para 2018 teve uma mudança também significativa ou não. Eu nem vou perder tanto tempo fazendo, porque assim, tem muita nuvem nessas imagens e acaba que vai dar muito problema. Vai aparecer um monte de coisa que não é na verdade, porque as nuvens vão atrapalhar e tudo mais. Mas aqui, deixa eu ver mais uma pergunta. Isso, Carlos. Para um NDVI, a gente precisa do infravermelho, ele é o principal. O vermelho e o infravermelho. Cada pontinho. Aqui ele tem a conta, deixa eu colocar aqui para vocês. Tem como aqui, eu acho que ele tem uma maneira dele mostrar aqui a conta, só para identificar aqui. Vou colocar aqui para que todos possam enxergar. O NDVI, ele vai pegar, então, a banda do infravermelho, vai subtrair a banda do vermelho. E aí, essa conta aqui é dividida por uma outra conta, onde ele pega o infravermelho mais a banda do vermelho. Então, por exemplo, um pixel, ele tenha no infravermelho, o valor dele seja, 56. No vermelho, ele para facilitar a minha conta aqui, 50. Então, meu N deve ir para aquele pixel, e aí ele faz essa continha para cada pixel, né? Vai ser igual aos 56 menos o 50, dividido pelo 56, mais o 50. E isso aqui, não vou fazer agora, vai dar, então, 3 dividido por 106. E aí, enfim, o valor dessa conta é o índice do NDVI. E aqui no, acho que ele está mostrando, né? Ele aparece aqui assim. E aí os valores vão variar entre menos 1 e 1. Aqui ela fala também, né? O numerador, valor resultante em direção a 1, aí vai significar alguma coisa, em direção a menos 1, outro, eu consigo ler rápido. Quando a gente tem muita clorofila, o valor vai ser próximo de 1. Quando tem menos clorofila,
-1. Então, assim, teve uma mudança da vegetação, -1. Tem vegetação, vai estar próximo de 1. Ele dá uma coisa assim, colorida. A cor, obviamente, você coloca o que você quiser. Mas essa é a continha. Então, ele vai fazer essa conta para cada pixel. Certo? A gente faz na outra imagem que tem menos nuvem, que daí dá mais certo, fica melhor de fazer. Até aqui tudo tranquilo. Falei correndo, deu para entender? Tranquilo. Aqui. Tá, deixa eu explicar, então tá bom. Então, beleza, então a gente viu aqui detecção não, né? A mudança, né, de uma área para outra. Aqui, ó, simplesmente pegar uma imagenzinha e baixar no site da USGS é suficiente. Agora o próximo, vou abrir aqui, que é a questão do rio. A gente viu aquelas, eu acho muito bacana, né, os rios meandrantes, aí eu resolvi pegar uma com os rios meandrantes. Aqui, vou colocar de novo todas as imagens. Aqui eu estou trabalhando com imagem, 3 imagens do Landsat, e aqui 2 imagens do Sentinel. Vou mostrar para vocês a imagem do Sentinel, como que é a estrutura dela. Assim como as imagens do Landsat, né, que vem um arquivo compactado, acontece a mesma coisa com o Sentinel. Então, a gente tem arquivos compactados, e dentro deles tem muitas pastas. Esse já é um pouquinho mais enrolado, mas assim, logo você se habitua. Então, dentro dessa pasta, ele fala para a gente, já que ainda tem uma informação importante, né, que é o S2B, que é o Sentinel-2, então peguei mais Sentinel, aqui é o sensor, aqui é a data da imagem, 15 de março de 2019, aqui tem outras informações, aqui a órbita, ponto, assim por diante. E aí dentro dessa pasta tem as outras pastas. E aí o que eu preciso, achei que ele não vai abrir, as imagens estão dentro dessa pasta menu, tem outra pasta, que tem a imagem, e aí que tem as bandas. Ele trabalha com essa extensão JP2, mas aqui a gente tem, dentro aqui da pasta principal, o arquivo que funciona como MTL. E foi esse aqui que eu abri para vocês, né, que foi talvez muito rápido. Esse MTD, underline, MSI, sigla aqui sem fim, que é um arquivo XML, extensão XML, e aí ele carrega as informações que são os metadados. Esse aqui eu não acho que dá para ver. Aqui dá para ver. A gente abre aqui no Notepad++. Esse Notepad++ eu vou trabalhar com qualquer tipo de texto e tudo mais. Bem fácil. Aqui ele mostra as informações. Qual foi o horário que começou a aquisição, que terminou, o produto, a sigla, qual é o nível de processamento, aqui outra informação, o tempo de geração, aqui outras informações, aqui qual é o satélite, o que mais? Aqui. Qual foi o tipo de órbita descendente, aí por exemplo, para processamento, radiométrico, pressão atmosférica, assim, importante saber, né? Aqui ele fala quais são as bandas, aqui é especificado. Aqui ele está falando que no data tem o valor 0, ou seja, onde seria preto, branco, né? Qual o valor. Como que é para ele, qual que é a ordem. Quando você pede para abrir, como que é para ele abrir, que é para abrir com o vermelho no canal 3, o verde no canal 2, no canal azul, para dar a cor verdadeira. Aí aqui tem as outras informações importantes, aqui a radiação solar, assim por diante. Assim como o do Landsat também. Obviamente não é totalmente igual, mas tem informações muito parecidas. São importantes, que são os metadados. Então, eu só simplesmente arrastei para cá. Poderia fazer também no Edge Layer, que eu tinha mostrado para vocês. E aí eu escolho quais são as resoluções que eu quero. Aí eu vou escolher a banda de 10 metros é a cromática, eu vou escolher aqui a de 20 metros. E aí tem outras bandas. Vou até fechar essas aqui. Se ele me permitir, que ele ficou um pouquinho lento. Aqui, ele carregou umas coisas aqui diferentes. Deixa eu ver aqui. Oi, Francisco. Tá, resumo aqui. Para análise de clorofila marinha, cidades infravermelho, banda verde, são os dois. Aí, com Ocean Color eu não trabalho tanto,
mas você também faz algumas ações. E para Ocean Color, que é a questão de clorofila, nutrientes, você também tem alguns outros processamentos a mais que você tem que fazer, algumas outras calibrações, que é demanda um pouquinho mais de tempo, mas trabalha com todas essas bandas. Eu passo depois do artificial do programa. Qual o melhor programa de tratamento de mais áreas costeiras? O João Vitor, uma pergunta bem interessante, já que é minha área. O PCI é um bom programa, mas ele é um programa pago, né? Você pode trabalhar com QGIS, aí você pode montar. O QGIS é um SIG livre, ele é mais voltado para geoprocessamento, mas você tem algumas ferramentas que as pessoas, como é um software aberto, elas criam e disponibilizam para outros usuários, tem complementos. Então, você pode usar um SIG qualquer, ou você pode criar o seu complemento também. A gente tem um super obsoleto, que é até esqueci o nome, o Spring, né, do INPE, ele pararam de trabalhar, de fazer a melhoria, né, do Spring, ele parou lá no 95, mas a estrutura dele, né, parece que entrou no 95, enfim. E aí você pode fazer todos esses processamentos. Eles têm trabalhado mais com TerraView, que é o que eles estavam fazendo mais melhorias no software. Mas você pode, por exemplo, no que tiver acesso ao ArcGIS também, você consegue tem algumas ferramentas para trabalhar com raster. Assim, é porque geralmente os SIGs eles não são tão voltados para você trabalhar com imagens, tem que procurar programas de processamento de imagens. Espero ter respondido a sua questão. E eu acho que ficou alguma coisa não. Já acho que respondi tudo por enquanto, né? Bom, aqui ele colocou as cores. Então aqui, quando eu clico no lado direito, vem no RGB Mapper, eu coloco na imagem as cores e eu quero ver. Aqui ele só pegou. Ah, tá. É que eu puxei uma imagem, a banda que não era para puxar, mas enfim, tudo bem. Vou colocar aqui todo mundo na mesma cor. Então, aqui, ó, consegui abrir a imagem que eu vejo o curso fluvial principal e aqui os cursos adjacentes, tributários e aqui os meandrozinhos abandonados. Então, igual quando eu abro com o Landsat. Mas tem mais alguma pergunta? Mas realmente. O GIS com a imagem satélite, você tem que procurar um programa que seja voltado para aquilo que você tem que trabalhar, né? Você tem programas que processam imagens, eles vão ter ferramentas mais robustas para fazer isso. Você pode até fazer isso num SIG, mas nunca vai ser tão completo. Mas, sim, às vezes você não tem opção, né? Então, aí esse trabalho que você tem. Essa versão do PCI é o Banff, aqui é a caixinha de ferramenta desse que eu nem mostrei para vocês, né? Ele tem essa caixinha e você escolhe qual módulo você quer trabalhar. Esse aqui é o Focus, que é o que eu estou trabalhando em visualização de imagens, mas eu tenho voltado para autorretificação, posso trabalhar com módulos, que são fazer fluxos de trabalho. Tenho várias opções, trabalhar com 3D e tudo mais. Mas aí eu estou trabalhando hoje só com o módulo Focus, que é o principal para a gente trabalhar essa parte de processamento de imagem óptica. Bem, então aqui a gente tem uma imagem do Landsat 5 de 1986. Aqui todo mundo já com 30 metros de resolução. Vou colocar, aí tem o Landsat 5. Esse LM é uma série anterior, o T5 é de 2016. Aqui a imagem, coloquei todo mundo no infravermelho, porque eu quero olhar para o curso d'água, quero ver como ele modificou. Como eu falei para vocês antes, o infravermelho, ele absorve nessa banda, né, a água absorve todo esse comprimento de onda. E aí eu consigo visualizar melhor, e aí eu consigo ver se há mudança ou não. E aqui a Landsat 8, que é a mais recente. E aí todo mundo, então, no infravermelho. E aí percebam aqui no final que a banda 5 no Landsat 8 é o infravermelho, e nas outras é a banda 4. Então, por isso que tem que sempre olhar que banda representa o quê. Porque na Landsat 8 foi incorporada uma banda a mais, que é a do azul costeiro. Então, a banda azul costeiro virou 1, a azul, que era 1, virou 2, e assim por diante. E aqui eu tenho as imagens do Sentinel, uma de 15 de março e uma de 19 de março.
E aí a Sentinela ela tem uma resolução espacial melhor que a Landsat, mas ela tem a extensão dela deixa eu colocar aqui, que dá pra gente ver. Ela é só um pedacinho da Landsat. Então, ela não cobre toda a Landsat. Então, eu melhoro a resolução espacial, eu diminuo o tamanho da imagem. Eu também diminuo o número de bandas. Então, sempre tem essas compensações. Então, a ideia é que a gente vê as mudanças que aconteceram de 86 até 2019, principalmente nesse curso principal aqui do Rio Namoré, os meus meandros abandonados. Então, aquele primeiro passo, né, de fazer a visualização, fazer um looping, para eu olhar se eu consigo ver de cara se há alguma mudança. E aí eu pensei, não, está muito complicado eu ver o Rio, então vou usar a potencialidade que o software me permite. Vou fazer o que a gente chama de detecção de mudança. Muitas imagens elas têm menos nuvens que aquela que a gente mostrou anteriormente, então fica melhor para a gente trabalhar e ter menos erro aqui, né? Ele detectar uma mudança que não é uma mudança, é só uma nuvem. Então, o primeiro raster eu coloco mais recente. Eu vou colocar aqui, primeiro, deixa eu fazer a primeira análise de 2016, de 2011 para 1976. Então, eu achar aqui a imagem aqui. Então, eu vou querer olhar só o infravermelho. Eu posso querer olhar todas as bandas ou uma banda específica. Eu vou colocar aqui o infravermelho, próximo. E minha banda de referência, peraí, coloquei errado. Não, coloquei 7. Essa aqui é a de 2011. E aqui a minha de referência é a mais antiga, no caso, que é a LM, que é de 1976. E eu vou querer também olhar para o infravermelho próximo. Eu posso fazer a diferença do A menos o B, fazer um raio, depende. Vou deixar o padrão, só para a gente notar aqui algumas mudanças bem tranquilo. E aí ele já gerou meu resultado, que é um arquivo temporário, que depois, se eu quiser, eu posso salvar. Eu vou aqui onde eu sei, né, onde está a chave. Vou colocar aqui o L5, aqui é o L5. Aqui, se vocês notarem, passando rapidamente, a gente tem aqui parece um alargamento, né, desse canal, e aqui a gente tem que parece estar começando a ficar mais compridinho, né, esse meandro daqui. Aqui a gente percebe que começou também a fazer uma curva um pouco mais acentuada. E aí a gente consegue ver tudo isso na detecção de mudança, né? Então, essa parte azul ciano está me representando aquilo que está na imagem mais recente. E essa parte mais rosinha era onde estava o curso fluvial antes, que é o rosinha. Então, rosinha representa 1976 e o azul ciano, que é esse azul mais claro, representa o ano de 2011. Eu começo a ver aqui algumas mudanças. Aqui a gente tem mudanças bem significativas. A gente vê aqui. Aqui está mais de 86, que o curso estava passando por aqui. Ele começa a ficar mais retilíneo. Isso de uma maneira natural. Né? Faz parte desse tipo de curso fluvial acontecer isso, né? É uma questão da velocidade, deposição de sedimentos, por isso que ele vai mudando a sua curvatura. Aqui, ó, um meandro está começando a ser abandonado, né? Ele estava mais para baixo, está começando a compridar, daqui a pouco ele é cortado. E a gente pode fazer isso para a imagem mais recente, que é de 2019. A gente pode fazer o mesmo estudo. Então, a gente deixa aqui, então, as bandas, né? Eu não preciso deixar marcado aqui, é só para a gente facilitar a visualização. Eu aqui, detecção de mudança. Eu coloco, então, que minha banda que eu quero trabalhar agora é a de 2019, que é a banda 78. Novamente, eu vou olhar para o infravermelho, facilitar o estudo para ser mais rápido também. E vou olhar a banda do LM5, também no infravermelho. E eu vou fazer o mesmo padrão de antes. Aqui ele já ficou com outra cor, né?
Aqui parece que ele não mudou muita coisa, talvez não tenha. 53, tá. Aqui ele não mostrou muita mudança, aparentemente. Deixa eu lembrar aqui mais perto. Aqui eu porque ele jogou a cor do vermelho, e aí ele. Do verde, e aí não dá pra. Porque assim, um verde antes, um verde depois está muito parecido. Vou colocar aqui de novo. Aqui. Isso aqui que é bem onde está estilizado. Pra cá. Então aqui eu tinha esse pulso assim, ele começou a estilizar, e aqui está essa marcação em verde. Ele colocou cores automáticas, então não dá para ver muito bem. Mas a gente nota, teve essa mudança. E aí o Sentinel, eu vou ter mais detalhe, né, nesse meu curso fluvial. Consigo enxergar mais detalhes, fica mais detalhado no meu mapeamento. Então, eu tenho que levar em consideração, então, tudo isso, né? O que eu tenho e o que eu quero mostrar. Eu quero mais detalhe, quero menos. Ele tem outra ponto importante também que a gente tem que levar em consideração é o que, que é importante desculpa, perceber também as épocas que foram tomadas, essas fotos, por exemplo, na região amazônica, a gente tem épocas que são de cheia, épocas de seca, isso vai influenciar no resultado que eu vou enxergar, a gente tem que estar em mente. Eu vou pegar a imagem só da época da cheia, imagem só da época da seca, ou vou comparar as duas, mas eu tenho que ter isso claro e em mente quando eu apresentar esse resultado, quando eu for querer analisar qualquer coisa desse tipo. Aí aqui a gente pode ver, aqui é uma imagem de 2019, uma outra imagem de 2020, e a gente ver as diferenças, né, as nuances entre uma imagem e outra. Aqui está começando a demorar um pouco para carregar a imagem, porque elas são mais pesadas. Tá? Oi, Sueli. A Sueli só entrou agora no webinar. Então, eu falei no começo que tinham falado para mim que tinham pessoas querendo entrar, não conseguiram, então a gente vai repetir esse webinar numa outra data próxima. E aí a gente vai avisar vocês, se vão ficar sabendo, poder se inscrever e participar. Quem não participou, consegue pegar a surpresa de princípio. Ah, peraí, deixa eu ver aí. Tamanho mínimo de pixel dentro de uma imagem. Então, o tamanho mínimo do pixel vai variar de imagem para imagem. Porque cada sensor ele é fabricado, ele é pensado em criar a imagem com um pixel de um determinado tamanho. Então, como eu falei, o Landsat, as imagens dele, a maioria das bandas são 30 metros. Então, eu consigo enxergar 30 metros, né? Um pixel de 30 metros. As imagens de Sentinel, por exemplo, tem de 10 metros, de 20 metros. Isso vai variar. E aí os satélites comerciais, né, que são os que têm uma resolução melhor, eles têm pixels de até meio metro. Conseguem ver com muito mais detalhe. Então, existe essa diferença. E, enfim, o Landsat, Sentinel e o Cibers, eles estão disponíveis gratuitamente. Na apresentação tem os links e tudo mais. Ah, sim, Anderson, muito bem lembrado. O Anderson disse que a acurácia do profissional da geografia com esses dados vai longe, né? Um bom geógrafo. Não só geógrafo, né? Temos mais que geógrafos aqui também, né? Geocientistas, pesquisadores em geral, com pessoas que trabalham na área de meio ambiente, não só meio ambiente também, né? Outras áreas afins, com, acho que assim, pelo menos duas imagens, né? Uma de 86 e uma de 2019, a gente já consegue fazer muita coisa com o volume de dados que está disponível, mas ainda, e o desafio de hoje, que é o que a gente chama de Big Data, é você trabalhar com esse volume tão grande de dados. A gente tem um volume muito grande, então a gente tem que saber como analisar, de que maneira processar corretamente, e aí a gente consegue entender as dinâmicas ambientais, socioeconômicas no território. Ah, Sueli, ainda não tem a nova data, mas certamente todo mundo que está cadastrado nos e-mails do LabGIS, da UERJ, vai receber o informe. E eu vou publicar aí nas redes sociais também. Isso, cara, geologia também, todas as áreas importantes, né? São todas áreas interdisciplinares, né? Sonografia, meio ambiente, gestão, todo mundo tem a sua importância, né, nessa discussão ambiental.
Bom, aqui, então, já o que eu tinha pretendido passar para vocês, eu já passei. Aí, mostrando mais uma vez aqui para vocês, né? Meu nome, Breila, para quem entrou agora no final. Tem aqui meu e-mail, breila com y2ls.carvalho@labgis.ed.br. Essas, aqui tem, então, o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, queiram ver mais alguma coisa da ferramenta, a gente ainda tem tempo. Assim, o principal que eu queria passar para vocês era isso, da, de, de como a gente, o que é uma imagem de satélite, aonde a gente pode buscar essas imagens, o que a gente pode fazer com elas. Vocês viram, foi uma coisa muito simples. Apenas, por exemplo, o começo, né, do desmatamento era só visualização, e com isso a gente já conseguia vislumbrar muita coisa. Então, e processando essas imagens, a gente consegue ter muito mais, né? A gente consegue fazer muito mais coisa. Isso pode ser usado em aula também, ensino médio, ensino infantil, não só para pesquisa científica ou para consultoria, né? A gente pode ir muito mais além. Ah, hoje é mais que eu não sei se tem o web, Lucas. Eu acho que não. Eu acho que é só o desktop. Eu só uso o desktop. Eu acho que não tem web. Sim, Carlos, aquela tabela. Então, a apresentação, esses slides todos, vocês vão receber por e-mail. Então, vai ter tudo lá, só à vontade e usar para fazer o seu trabalho. A Luísa está perguntando sobre o processamento de imagens geradas por drones seriam mais baratas e melhor resolução. Muito provavelmente, dependendo do seu sensor ou da máquina que você está acoplando, elas vão ter uma melhor resolução, né? Geralmente, o do drone tem uma resolução melhor. São feitos justamente para isso, né? E, então, para processar, depende, né? Se você tem sensores que vão pegar por bandas, como as imagens de satélite, você consegue fazer esses processamentos mais elaborados, né? Fazer as razões de bandas, fazer as classificações, fazer o histograma dos espectros, dos alvos, assim por diante. Mas se for uma fotografia que a gente trabalhava antigamente na fotografia aérea, que hoje em dia ainda existe, né? Obviamente, mas um pouco menos, agora tudo feito por drone, né? Assim, tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer. Porque se você escolhe, né, você tem uma resolução melhor, mas aí você tem menos bandas espectrais, não tem nenhuma banda espectral, trabalha só com a cor verdadeira. Então depende qual é o seu objetivo de trabalho e o que você quer. E aí ele vai ser mais barato, porque provavelmente você vai ter que comprar, geralmente se compra equipamento, né, dependendo do projeto, e aí você tendo essa imagem, tendo um bom software para processar, acaba sendo mais barato. Mas sempre é uma questão de depende, né? Depende do que você está trabalhando, depende se você tem dinheiro para comprar um software ou se você vai alugar equipamento. Então, todas as coisas que você tem que colocar naquela tabelinha e fazer as contas do que vale mais a pena. Mas trabalhar com drone é muito importante. E você tem mais. Você não tem uma hora fixa, porque as imagens só tem aquelas passam de 16 em 16 dias, a maioria delas. Estão mostrando. Então, se você tem. Acontece algum efeito, que nem o João Vitor perguntou de áreas costeiras. A gente trabalha com área costeira, né? Ressaca. Aconteceu uma ressaca semana passada aqui no Rio de Janeiro. Se o satélite não passou naquele momento, não foi registrado na imagem. Com o drone eu conseguiria captar. Então, tem todos esses poréns têm que ser levados em conta. Então, Carlos, as imagens do drone, está perguntando se as imagens do drone não geram banda do infravermelho próximo, infravermelho, né? Depende se eu tiver colocar um sensor que capte, ele vai registrar, ele pode registrar ultravermelho, ele pode registrar radar, depende do que eu vou colocar nesse meu drone, se eu vou colocar um sensor, se eu vou colocar uma máquina fotográfica, então depende de tudo isso. E o cara você colocou a escala de trabalho, né? Então a gente sempre tem que pensar qual é a escala de trabalho, o que quer ver e tudo mais. Isso é importante. Legal, Anderson trabalha então com a área de climatologia. Pô, quando pra gente o problema é nuvem, pra você é bom, né? Então, às vezes, é uma imagem nossa que, dependendo do que você trabalhar, a nuvem é ruim, o Anderson pode ser muito boa, porque vai acabar estudando uma dinâmica assim, talvez. Não sei se esse é o ramo da climatologia, mas seria interessante também. Deixa eu ver aqui. Doei aqui, que bom que está sendo proveitoso. Espero que vocês estejam aproveitando. O Lucas quer saber sobre a minha trajetória profissional. Então, eu falei
Ah, sim. E se oferece bolsas, condições um pouco mais facilitadas para o curso de janeiro? Sim, Lucas. Bom, então falei no início, que não pegou, sou geógrafa. Durante a graduação, eu trabalhei muito com parte de tecnologia, principalmente de processamento, mas comecei a trabalhar com funcionamento também na época. E trabalhei com consultoria ambiental, trabalhando sempre na área de geoprocessamento, processando imagem, fazendo vetores e tudo mais. E aí, em 2012, eu entrei no mestrado na oceanografia. No mestrado, eu sempre trabalhei com dinâmica, basicamente com dinâmica sedimentar, essa a grande área que eu trabalhei na oceanografia. Trabalhei também com oceanografia física, apoio à oceanografia biológica e química, dependendo das atividades de campo. E sempre no mestrado trabalhei muito com a parte de geotecnologia para dinâmica sedimentar, né? Usar ferramentas de geoprocessamento para entender dinâmica sedimentar. E no doutorado, passei a trabalhar mais com imagens de satélite. Eu fiz uma avaliação de um setor do litoral sul do Rio de Janeiro para avaliar a linha de costa nos últimos 30 e poucos anos. Então, tive que estudar a fundo sensoriamento remoto, trabalhar com índice, trabalhei principalmente com índice de água para fazer delimitação, né, de posição de linha de costa. E atualmente trabalho no IBGE, além de ser instrutora do LabGIS, trabalhando com geoprocessamento. Estou trabalhando com a parte de tecnologia, desenvolvimento de ferramentas para automatização de mapeamentos e assim por diante. E ele perguntou também se existem bolsas no LabGIS, aí professores, alunos da UERJ, existem outras condições especiais para fazer o curso que vai começar nas próximas semanas de sensoriamento remoto e processamento de imagens, e a gente está com o combo. Deixa eu ver se eu consigo entrar rápido antes de acabar a sessão. Lá no GIS Extensão tem o combo que sai facilitado para vocês fazerem os dois cursos. São cursos EAD, que só que eu nunca lembro exatamente o site certinho. Os próximos cursos aí que tem, né? Sensoriamento remoto e aplicações. É nessa mesma plataforma que a gente tem o curso. Eu cliquei no botão errado. Vocês podem receber os informativos também, aqui tem a agenda. Aí tem o EAD. Então, são 2 dias com aula comigo, por sinal, ó, que legal. De segunda e quarta, e as terças e quintas vocês têm a tutoria, porque tem as atividades práticas que têm que ser feitas, que sou eu, minha carinha, quem não conhece, né? E aí tem investimento para profissionais, os professores têm desconto, e tem a promoção do combo, fazendo assessoramento remoto PDI, fica mais em conta também. Acho alguém mais está falando aqui. Marília. Ah, tá. Marília está perguntando das bandas 3 e 4, se é vermelho e infravermelho. Ah, então, isso no Landsat 5. Não, Landsat 5, 7. Não é 3, 4. Não, 8 mudam. Aí é sempre assim, eu não vou falar de cara. E aí no Sentinel, acho que é 3 e 4 consegue ser a mesma hora. E aí tem cada sensor, o teste varia um pouco. Obrigada, Carlos. Isso, dinâmica coceira. A Carlos de Santa Catarina, não tenho contato com pessoas que trabalham com ocupação do solo em Santa Catarina. Mas eu sei que tem, na UFSC tem muita gente tem mais da geografia e da oceanografia, que são das que eu trabalhei mais, né? Tinha mais contato. Eu sei que na geografia da UFSC tem um pessoal muito bom de geotecnologia e provavelmente tem muito trabalho nessa área de ocupação do solo, já vi algumas coisas. Teve o ano retrasado, teve um dos eventos que o LabGIS faz, que é a geotecnologia na gestão pública, veio um pessoal muito bacana de Santa Catarina apresentando trabalhos e tal. Mas tem muita gente, assim, um bom começo é você procurar na UFSC, tem o DESC também, que é estadual, são pontos de partida para você ver trabalhos. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a sessão. Agradeço muito a paciência de vocês, deixaram as lives do Instagram, do Facebook que estão acontecendo, né, os shows famosos, preferiram ver um pouquinho mais sinceramente remoto, fico muito contente, que a busca foi bem grande, então a gente vai repetir, e vocês avisem para os colegas, para os amigos que queiram participar, e se tiver tudo certo, então, nenhuma dúvida, lembre, pode mandar um e-mail, pode mandar e-mail para mim, deixa eu mostrar aqui de novo a tela com o meu e-mail, deixa eu aumentar aqui, então manda a fonte caso seja necessário aqui. O nome
O nome é diferente, é que facilita, né? Não tem como errar. umbrella.carvalho.labgis.ed. E eu vou encerrar aqui, então, hoje, a nossa conversa. Nos encontramos em breve, então. Tchau a todos, boa noite e cuidem-se, lavem as mãos, usem máscara, tomem cuidado nesses tempos de pandemia e continuem assistindo os webinars do LabGIS. Tchau.